Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos aqui em nome de Jesus para mais uma reunião onde nós vamos buscar o Evangelho do Cristo, o aprendizado que tanto necessitamos. E para iniciarmos a nossa palestra, o nosso trabalho, eu vou ler do livro Pão Nosso, a lição 57, Perante Jesus. Fazei-o de todo o coração, como aos de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 20. Serviço do Cristo entre as criaturas tardia precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto desde os primeiros dias, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para a ilação de valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia, não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo que representa esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aperfeiçoamento. Administração e obediência, responsabilidade de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus, o Cristo. Vamos orar. Elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, a espiritualidade maior que nos orienta, nos abençoa, pedindo, Senhor, que a nossa irmã Sandra possa ser assistida pelos seus mensageiros de luz, para que ela possa nos transmitir as lições que tanto necessitamos. E que essas bênçãos que descem sobre nós dos mais altos possam se espalhar por toda a humanidade, levando aos sofredores a paz, a harmonia e a consolação. Muito obrigado, Jesus, por nos permitir mais uma noite estarmos reunidos em Teu nome para buscarmos o aprendizado da Tua mensagem de luz. Abençoa-nos, Senhor, que possamos iniciar o nosso trabalho em Teu nome, em nome desses amigos espirituais que nos orientam, que nos assistem, mas, sobretudo, pedimos a permissão de Deus, nosso Pai, para iniciarmos o nosso trabalho de hoje. Nosso muito obrigado, Senhor. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Graças a Deus. Perante Jesus, a lição de Emmanuel nos esclarece qual é o nosso comportamento diante do Cristo,
diante de Jesus. Porque Jesus está, ao longo dos séculos, a nos abençoar, a nos orientar, a nos favorecer com a sua bênção, e que nós possamos corresponder às suas expectativas e não agirmos como o título da palestra da nossa irmã, como falsos profetas. Que nós possamos ser honrados na tarefa que nos está programada e que nós possamos ter força de cumpri-la a contento. Então, que Jesus possa nos fortalecer e abençoar, não nos deixando desistir e darmos continuidade àquilo que nós nos propomos. Então, é com essa mensagem que a gente inicia o nosso trabalho. E hoje nós temos a nossa irmã Sandra Sabença, do Centro Espírita Allan Kardec, Luz e Amor de Pinheiral, e ela vai nos trazer o tema Os Falsos Profetas. Então, eu vou deixá-la com vocês para o nosso estudo da noite e no final eu retorno para juntos encerrarmos a reunião. Sandra, é com você, tá bom? Obrigada. Meus irmãos, uma boa noite. Que a gente possa realmente estar aproveitando esses momentos para falarmos de Jesus, porque percebemos o quanto ainda estamos distante do Evangelho de Jesus, o quanto precisamos seguir o que ele veio trazer para a gente. Porque era um momento muito difícil, muito complicado naquela época, haviam já os falsos profetas, e eles aguardavam aquele que faria realmente diferença entre todos eles. E Jesus foi realmente o maior dos profetas, porque ele nada quis só para ele, né? Nada quis para ele veio trazer. Ele já estava numa posição em que ele já podia estar fazendo mais coisas, mas para o seu crescimento. E ele preferiu vir estar conosco, trazendo realmente, despertando na gente o que era necessário naquela época. Mas já naquela época, naqueles momentos, existiam já os chamados falsos profetas, que na época eram tidos como profetas, não eram reconhecidos como falsos. E muitas das vezes a gente observa que até hoje tem muita gente que acredita em determinadas pessoas que é visível que o que elas estão trazendo é só para benefício próprio, não é para benefício dos outros. Ainda existe essa condição. E a gente precisa aprender o que fazer para a gente poder reconhecer um falso profeta de um perfeito, de um superior, que venha trazer realmente ideias que sejam importantes para cada um de nós. E observamos, né, que como naquela época, ainda hoje, o que as pessoas procuram quando vão atrás de um desses profetas? O que as pessoas querem? Qual é a situação que a pessoa se vê para estar buscando uma orientação nesse sentido de ter uma resposta assim, pronta para alguma situação em que ela mesma tem que trabalhar, tem que repensar a sua vida, que não é dessa forma. E assim, nós temos aquela impressão, né, de que a pessoa vem em busca, ou vai em busca, do que convencionou se chamar milagre. Que milagre, na época de Jesus, era a pessoa adivinhar o que estava à sua volta, o que ia acontecer no futuro, tanto que, muitas das vezes, quando as pessoas, quando Jesus foi preso, e aqueles soldados vinham, batiam-lhe no rosto, ele sem ver quem era, né, batiam-lhe, e eles diziam, adivinha quem te bateu? Que achava que ele era um profeta e queria adivinhar as coisas. E
hoje ainda tem aqueles que acham que o outro profeta vai, o outro que é. Hoje não se fala mais em profeta, se fala médium, né? Aí eu acho que o médium vai ter que trazer, vai saber trazer tudo o que nós precisamos, tudo que possa modificar a situação do outro. Mas a gente começa a analisar, a gente tem que analisar que todas as dificuldades que nós passamos é com a permissão divina, mas a gente não precisa sofrer tanto se a gente realmente abraça uma causa do bem. E dessa forma a gente consegue realmente força, ânimo, coragem para vencer as dificuldades que aparecem, porque nós estamos num mundo ainda de muito sofrimento, de muita dor. Porque trazemos as respostas de trás, daquilo que fizemos atrás. Nós ficamos analisando que as pessoas reclamam muito dessa questão de racismo, mas, algum tempo atrás, nós tivemos a escravidão. E não tem nem 200 anos que a escravidão acabou. Quer dizer, ainda existem pessoas ligadas a esse passado e que ainda sentem essa rejeição com relação aos negros. Mas isso é uma coisa assim que futuramente as pessoas vão entender que não tem nada a ver. Nós temos amigos, amigas que são pessoas negras, que são pessoas com outra opção sexual e que a gente não tem por que desfazer dessas pessoas. Então, essa crença em Deus ainda está muito longe de ser a verdadeira. Que as pessoas, quando querem se livrar apenas do problema, não querem mudar. Nós lembramos que, quando eu era adolescente, a gente participava em cultos nas casas das pessoas, e nós ouvimos certa vez uma história que eu achei assim, muito interessante, eu nunca esqueci. Havia um rapaz que a mãe, ele era cuidado pela mãe, porque ele vivia na cadeira de rodas. E a mãe gostava muito, amava muito aquele filho, sofria de ver o filho na cadeira de rodas. E ela, então, pedia muito aos espíritos que ajudassem o filho a sair da cadeira. E ele era muito atuante, ele participava de mocidade no centro, ele era muito atuante, gostava muito de estar, né, naquele meio. E ele estava muito assim, focado em participar. E a mãe usava isso como recurso para conseguir. Ela tanto pediu, que os espíritos resolveram mostrar para ela qual era a realidade do filho. E aí ele conseguiu fazer um tratamento e saiu da cadeira de rodas. Saiu, mas ele começou a se distanciar dos amigos, se distanciar do centro, ele não começou a deixar de participar na mocidade e começou a ir para a rua, arranjou outros amigos e gostava muito de ir para a farra, onde ele bebia muito, passou a beber muito, e ficou numa situação totalmente perdida. E a mãe, então, percebeu que realmente ele não podia sair da cadeira de rodas, ele tinha que ter ficado lá, porque era lá que ele ia aprender realmente a disciplina, o amor, realmente, ele ia ter essa possibilidade desse jeito, não tinha outra forma. E aí ela voltou atrás e pediu para eles que realmente ele precisava voltar desse jeito, para sair
daquela vida que ele estava levando, que não acrescentava nada para ele. E realmente, uma noite, ele sai completamente bêbado de uma festa, já alta madrugada, junto com os amigos. Ele sai num carro, o carro bate, ele volta a ficar paraplégico, aí tem que voltar para a cadeira de rodas, e dessa vez ela já não pede mais para que ele saia, porque ela passou a entender que era daquela forma que ele ia se transformar, que não ia ser libertando-o desse sofrimento, que ele estava realmente necessitando, era melhor para ele naquele momento. E quantos estão assim, né, que passam por situações difíceis e que acham que precisam sair, é aquela história, né? Ai, se eu ganhar na loteria, eu vou fazer um monte de coisa. E muitas das vezes, se ganhar uma dinheirama, vai meter o pé em tudo e não vai fazer nada, porque não é por aí, né? Então, essa ideia de milagre, né, fazer milagre, era uma coisa assim que seria uma derrogação das leis divinas. E Deus fez leis perfeitas, leis que não são para ser assim, modificadas ao bel prazer de cada um, porque não dá, não é possível ser assim, né? E nós vemos que Simão, o Pedro, na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8, ele coloca: mas, sobretudo, tende amor ardente uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então, é dessa forma que a gente vai aliviar as dificuldades que a gente tenha com relação à vida que temos que passar. Porque se é difícil, é ainda. Ainda estamos em situações difíceis por conta do que trouxemos do passado. E não temos como modificar de uma hora para outra, a não ser praticando bem. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim: ah, mas coitado, passou por essa situação. De repente, se ele não passa, se ele tem méritos, ele tem que entender que poderia ter sido pior. Mas o pior não aconteceu por sua postura, né? E Jesus, naquela época, ele já alertava sobre essa questão em vários pontos, né? Ele já criticava a presença dos falsos profetas, a existência desses falsos profetas. E ele usa um recurso da natureza para mostrar para a gente quem são esses falsos profetas. E Jesus diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, lógico, né? E a árvore que produz bons frutos não é má. Né? Então, a gente sabe que tem aquelas árvores frutíferas, tem outras árvores que têm produtos, têm frutos que a gente nem sabe para que serve e que muitas das vezes a gente evita comer porque sabe que vai fazer mal. Então, a gente não usa. E aí ele continua, isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 43. E ele continua: previnam-se, porém, dos falsos profetas que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus atos. O que Jesus cobrou em dinheiro, em bens, quando ele aqui esteve? De cada um que ele curou. Olha, se ele cobra vamos dizer assim, um preço grande, né? Ele teria enriquecido. Mas ele cobrou alguma coisa? Ele não precisava, porque a vida espiritual não é na terra. Ele não ia levar nada com ele sabia disso, e o que mais ele queria era ajudar a cada um, era amar a cada um, como ele nos ama até hoje, sem se envolver com bens materiais, que para ele não fazia diferença nenhuma. Ele foi o construtor do planeta. E ainda existem aqueles que acham, enxergam aí um recurso para enriquecerem.
mas enriquecerem de uma maneira que não vai levar a nenhum mérito, em que vão passar por dificuldades depois por conta do mau uso. É o enterrar o talento na areia. Então, não vai ter retorno. E aí, ele diz também, previnam-se, porém, dos falsos profetas que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, vocês os reconhecerão por seus atos, né? Pelos atos de cada um. Que é que poderemos reconhecer se a pessoa realmente é falso Cristo ou falso profeta. Numa outra passagem, ele diz assim, se alguém lhes disser o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios, coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Isso está em Mateus, capítulo 24, versículo de 11 a 13, e em Marcos, capítulo 13, versículo de 21 e 22. Então, ele está colocando, né, sobre essa questão. E tempos atrás, eu vi numa revista, não sei se era super interessante, ou na revista Veja, uma dessas, uma reportagem sobre os cristos que existem por aí. Em várias partes do mundo, tem pessoas se dizendo Cristo. E eles apresentaram 10 pessoas que falavam que era o Cristo que havia voltado. Ora, se o Saulo, na estrada de Damasco, no início do cristianismo, Cristo tinha pouco tempo que tinha sido crucificado, ele não consegue enxergar a Jesus, assim, ele enxerga Jesus, mas a claridade era tanta que ele fica cego. Então, como que alguém vai reencarnar assim, como não tivesse acontecido nada, como se fosse uma pessoa comum, como qualquer um de nós? Não é possível. E nem tampouco como o que se diz Cristo aqui no Brasil. Cristo, se ele voltando, né, ele vindo, naquela época, a vestimenta era aquela. Agora, a vestimenta provavelmente será de acordo com o que ele tem no plano, que ele usa no plano espiritual e que melhor ele achar por bem, né? Ele não vai vir com aqueles panos todos, com aquela vestimenta toda, e muito menos com uma falsa coroa de espinho. Para que isso? É preciso que a gente aprenda a tirar o Cristo da cruz, trazê-lo para a vida da gente no dia a dia, mas os seus ensinamentos, que são os mais importantes. Aí, a questão também da identidade dos espíritos é uma das mais contraditórias. Essa história de dizer, porque eu ouvi, o Cristo falou comigo. Como? O que ele falou? Né? Tem utilidade o que ele falou? Então, a questão de identidade dos espíritos é uma das mais contraditórias, mesmo entre os adeptos do espiritismo. Em muitos casos, a identidade absoluta é uma questão secundária. Isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 24, item 255. Que não importa quem seja o espírito, porque hoje em dia nós não, como já falamos, né, nós não falamos profeta, nós falamos médiuns. Mas os médiuns, eles têm seus limites também. Né? Então, muitas das vezes, eles podem, sim, ser enganados. Embora que eu conheço médiuns que conseguem perceber se o espírito que está falando com eles
se é verdadeiro ou não. Eu já ouvi médiuns dizer assim, eu estava muito na dúvida e percebi nele um arzinho de aquele riso disfarçado. E aí, isso aí me balançou, fez com que eu fizesse com que ele falasse realmente quem era. E é assim que a gente tem que observar o que aquele profeta está trazendo, está falando, se aquele médium está transmitindo uma mensagem de um espírito, tem que ter uma seriedade, um comportamento que realmente valorize aquela manifestação. Porque não é qualquer um, né? Você vai ouvir um médium que vai estar falando sobre alguma coisa e ele vem com coisas que não tem nada a ver. Então, é descartar. É preferível, como diz Allan Kardec, é preferível rejeitar 9 verdades a aceitar uma sequer, uma mentira sequer. Porque uma mentira sequer é como se fosse uma falha na estrutura do edifício, que aí pode derrubá-lo. Isso seria assim que poderemos até, em vez de divulgar, atacar o espiritismo com essas posturas. A gente vê aí, eu recebo de vez em quando, agora até tem uma parada, mas estava chegando muitas mensagens que eram puro fake news, quer dizer, mensagens falsas. Aí tinha uma mensagem que ora veio como sendo do Bezerra de Menezes, ora veio dizendo que era do Chico, ora dizendo que era de Valdo. Ora, de quem era essa mensagem, afinal? De alguém que estava querendo se promover às custas de uma mensagem que não tinha nada a ver com nenhum deles. Inclusive, uma que dizia que pessoas de um outro planeta estavam preocupados com a situação da Terra e estavam vindo para fortalecer os habitantes, né, para vencerem essas dificuldades. Mas onde ficam os espíritos que são responsáveis pelo planeta, principalmente Jesus? Foi com autorização dele que eles estavam vindo? Eles não colocam isso. Eles só falam que estão vindo ajudar, mas não tem indicação nenhuma que a gente possa dizer, não, isso realmente está acontecendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas mensagens que elas nada trazem e que muitas das vezes confundem até a cabeça das pessoas. Teve uma que eu recebi que dizia que o Bezerra de Menezes ia passar de madrugada pelas casas e aonde a pessoa tivesse deixado um copo com água, ele ia colocar ali o remédio necessário para que a pessoa não contraísse o Covid-19. Aí eu ainda comentei que, eu recebi a mensagem, eu faço isso, põe lá o copo, vou receber o remédio e não contrair o Covid. Mas e quem não recebeu essa mensagem? Como é que fica? Não vai ter essa ajuda? Porque no texto fala que quem não pusesse água não seria ajudado. Isso seria justo com a humanidade? E quem não é espírita, não tem outra religião, não ia pôr água, ia ficar de fora. Então, gente, a partir dessas análises, a gente chega à conclusão de que essas notícias são falsas, não são verdadeiras. E o Bezerra de Menezes não está nem aí se a pessoa é religiosa, se não é, se é branca, se é preta, se é amarela, se é vermelha, sei lá o quê. Ele quer ajudar, e ele faz ajudar quem realmente está merecendo ser ajudado pelos seus comportamentos, pelas suas decisões. Porque, às vezes, a pessoa também não quer. É aquela pessoa que
o médico receita um remédio, mas ela bate o pé, não vai tomar, não vai tomar, e fica sem, e fica doente, do jeito que for, porque não quis. E é assim que Jesus fez também. Ele não curou todo mundo, porque nem todo mundo quis ficar curado. Quantos duvidavam dele? Né? É por aí. Aí, continuando, no Livro dos Médiuns, capítulo 24, item 262, Kardec coloca: se a identidade absoluta dos espíritos, em muitos casos, é uma questão acessória, sem importância, não ocorre o mesmo com a distinção dos bons e dos maus espíritos. Quer dizer, não importa a identidade do espírito, o que importa é o que ele está trazendo, é o que ele está ensinando, é o que ele está alertando, porque eles não vão dar respostas prontas para ninguém, porque cada um tem que aprender. Qual o professor que, em sala de aula, distribui a prova para os alunos e vai falando as respostas para os alunos? É muito complicado isso. Cada um tem que aprender e responder do que aprendeu. Agora, nós vamos aprender como? Passando pelas experiências, mesmo que sejam experiências de dor, de sofrimento. Tem que ser. Fora isso, não tem como. Então, a importância do nome não tem muito valor. Por isso, muitas das vezes, percebemos mensagens interessantes, muito importantes, mas que o médium não sabe dizer de quem era. Porque isso não importa, o que importa é o conteúdo, né? Sua individualidade pode nos ser indiferente, a individualidade de cada um. Sua qualidade moral não será jamais. É assim que Kardec coloca, que jamais podemos abrir mão, né, da qualidade moral do espírito. Ele tem que passar para a gente aquela ideia realmente de bom espírito, não aquele brincalhão que vem contando historinhas, que vem fazendo coisas que não tem nada a ver. Já, o tempo das brincadeiras já passou. Né? Como reconhecer o falso profeta? Pela sua modéstia e humildade, né? Que aqueles que forem enviados para salvar a humanidade, com seus exemplos e conselhos, terão que ser, acima de tudo, modestos e humildes. Se não forem modestos nem humildes, como eles vão demonstrar? Aí eu lembrei que estavam me contando que um orador, ele estava falando sobre, ele ia falar sobre paciência. Mas aí a esposa tinha cometeu um engano lá na hora de ligar o aparelho, aí ele se irritou, brigou com ela, falou coisas que não devia, sem perceber que o microfone estava ligado e que outras pessoas ouviram. Aí depois ele entra falando de paciência. Só que ele demonstrou que paciência ele não teve, não. Então, aí a gente tem que pensar se o que nós vamos pregar para o outro, nós também fazemos. Senão não adianta nada. A gente vai estar falando de uma coisa que a gente sabe que deve ser diferente, mas não faz. No Livro dos Espíritos, na questão 118, o Kardec pergunta: os espíritos podem perder as qualidades que já adquiriram? Quer dizer, o espírito já adquiriu várias qualidades. Ele pode perder essas qualidades, deixar de praticá-las em algum momento, ou depois depois que ele segue a sua vida, ele vai poder mudar isso? A gente, de antemão, já sabe que não, porque aquilo que aprendemos, por exemplo, na escola, quando a gente aprende que 2 mais 2 são 4, não vai esquecer nunca mais. E o espírito também é a mesma coisa. Nós, em espírito, que nós já aprendemos, não podemos esquecer.
E os espíritos respondem para Kardec: não, à medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não esquece mais. Pode até permanecer estacionário, mas não retrocede. A gente pode até parar. Aprendi e parei, não fui mais à frente. Mas voltar atrás, de jeito nenhum. Isso é uma das leis, uma das leis divinas. E a gente não há retrocesso. Né? Então, as pessoas podem parar, estacionar, mas retroceder, jamais. Cada criatura traz na fronte, mas principalmente em seus atos, a marca da sua grandeza ou da sua decadência. Isso está no Evangelho, capítulo 21, item 8. Quer dizer, a gente traz com a gente a marca daquilo que somos, do que fazemos, né? Desculpa. E é por aí. No Livro dos Médiuns, no capítulo 24, item 243, até esse capítulo seria interessante que as pessoas lessem também, porque é muito importante, ele tem muitas orientações ali. Diz o seguinte: julgam-se os espíritos, nós o dissemos, como se julgam os homens pela sua linguagem. E ele ainda completa: os espíritos realmente superiores não apenas dizem boas coisas, mas dizem em termos que excluem da maneira mais absoluta toda vulgaridade. Então é por aí. Se o espírito desanda a falar besteira, palavrão, falar coisa assim, ele não é um espírito superior, porque o espírito superior não usa desse palavreado. Ele não é vulgar, ele é sério, muitas das vezes, ele pode até ser simples na sua maneira de falar, simples, não vulgar. Então, às vezes, a pessoa vai e assiste com o espírito superior. Ele está sendo como qualquer um de nós, embora que alguns, né, como eu, não gosto desse tipo de palavreado. Então, não vai falar desse jeito, né? Na questão 268 do Livro dos Médiuns, Kardec coloca a pergunta, né, por quais sinais se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade do espírito? Se a gente não quer ser enganado, a gente tem que estudar, perceber como são esses espíritos, o que o espírito está trazendo, na manifestação do médium, até mesmo na reunião mediúnica, a gente tem que ter muito cuidado para observar o que a pessoa está falando, o que o espírito está falando. Que às vezes ele está tentando enganar realmente. E isso é muito comum acontecer, de tentar passar a perna, enganar, dizendo que é uma pessoa e é outra. Então, os espíritos respondem: já o dissemos, os espíritos superiores não se contradizem nunca e não dizem senão boas coisas, não querem senão o bem e é a sua preocupação. Então, se eles não querem senão o bem, se essa é a preocupação deles, a gente mais do que nunca tem que analisar aonde nós estamos colocando o nosso pensamento, as nossas atitudes, como que são. Né? Vale a pena mudar? Lógico. A gente não tem que estar seguindo um caminho que não vai nos levar a lugar nenhum. Jesus nunca usou de palavreado mais, assim, vulgar. Às vezes que ele dizia, né, que ele falava hipócritas, é porque realmente nós estávamos agindo de maneira hipócrita. Quando às vezes chegavam para ele naquela fala de bom moço, mas que era só da boca para fora. Nada mais além. Então, a gente tem que observar
a maneira como estamos agindo, se estamos agindo também como falsos cristos e falsos profetas. Os espíritos inferiores estão ainda sob o império das ideias materialistas. Seus discursos se ressentem da sua ignorância e das suas imperfeições. Esses espíritos, geralmente, né, dessas pessoas que dizem que leem cartas, leem a mão, é a troco de dinheiro. Não está fazendo uma coisa por outro interesse. E aí, isso aí leva a pensar que pode ser enganado. E muitas das vezes, na maioria das vezes, é enganado. Certa vez, minha sogra, como diante das minhas dificuldades, minha sogra encontrou um senhor que rezava naquela época, há muitos anos atrás, e ela marcou com ele para mim ir lá, insistiu, eu acabei indo. Eu sei que na conversa, né, ele tinha um objeto, não era bem uma cruz, não me lembro mais direito, não, foi há muitos anos atrás. E ele sacudia aquele frasco, e dali ele falava uma opção de coisa, mas para mim ele não falava nada, nada que eu não soubesse. E, inclusive, só teve uma coisa, ele falou para mim que provavelmente que eu iria separar do marido. Aí eu perguntei ele, por que você diz isso? Por que o senhor diz isso? Aí ele falou, porque é muito difícil uma pessoa aguentar o que você está aguentando. Então, a sua tendência vai ser separar. E eu saí com isso na cabeça. E, realmente, anos depois, isso aconteceu, porque foi decisão minha. Eu tive que tomar uma decisão dessa por conta de tudo que acontecia. E ele não adivinhou nada. Ele só falou do que ele percebia, que qualquer um poderia ter falado, poderia ter dito, e que no íntimo, de repente, eu até sabia que não ia para longe, porque não ia dar, já não estava dando certo há muito tempo. Então, é por aí, né? É óbvio que somente através dos atos que se revelam os valores morais de cada criatura se pode avaliar se a mensagem que alguém se faz portador é verdadeira. Isso está no livro A Luz da Psicologia Profunda, por Joana de Ângeles. Então, é somente através dos atos, das coisas que a pessoa faz, que realmente a gente vai perceber se é verdadeiro ou se é falso. Por exemplo, né, se um espírito fala para a pessoa colocar um despacho na beira da linha, está sendo falso. Porque está, de repente, propondo que a pessoa faça alguma coisa que pode até terminar com a sua vida. Porque se vier um trem, a pessoa nem sempre consegue se deslocar, sair. Então, é um espírito falso. Não é uma coisa falsa, não é uma coisa perfeita, assim, ou superior. Não é. E isso acontece com muitas pessoas que vão por esse caminho. Eu conheço uma senhora que ela adquiriu um problema sério na vida dela e ela começou a participar. Ela foi procurar um senhor que benzia, e porque a medicina não tinha resposta para ela, que era um problema emocional. E aí ela foi e procurou esse benzedor e começou a fazer as coisas que ele indicava. E, pior ainda, ele falou para ela
que eram pessoas da própria família que estavam causando o problema para ela, que tinham feito um trabalho para ela ficar daquele jeito. Ela não pensou duas vezes, brigou com a família, separaram, eles eram mais ou menos unidos, acabou a amizade. Então, ela passou por uma situação muito difícil, né? Aí, tempos depois, ela desistiu, porque viu que não resolveu o problema, piorou, porque ela brigou com a família, e aí ela voltou atrás, fez as pazes, mas ficou a marca, né? Porque, por mais que eles sejam ligados, né, sempre fica alguma coisa, porque foi uma situação difícil, foi uma decisão errônea que ela tomou, né, achando que iria ter solução, que a sua situação ia ser solucionada dessa forma. É a mesma coisa. Eu comecei a perder os cabelos, né? Aí comecei a procurar. Eu fui a vários médicos, procurei vários, até que um deles falou para mim que eu tinha alopecia areata, que era uma situação que a medicina sabia como acontecia, sabia o que ocorria, né? Mas não sabia por quê. Então, eu desisti. Falei, eu vou correr atrás para quê? Vou fazer despacho para alguém, achando que alguém me causou mal? Nem adiantar, porque o problema é emocional e eu acredito que é resgate de outra vida. E só pode ser assim, porque é aquela situação. Se Deus criou céu e inferno, como analisar esse Deus, né? Que se compraz em ver os filhos que ele criou queimando no fogo do inferno. E não dá menos ainda para entender por que Deus criaria um sistema desse e permitiria que nós, seres humanos, criasse uma corporação como o Corpo de Bombeiros. Qual é a função do Corpo de Bombeiros? Não é apagar fogo? Não é salvar as pessoas do fogo? Quando um apartamento pega fogo, eles não estão lá com aquela escada giros para tirar a pessoa de dentro do prédio, não colocam aquelas mantas, né, para a pessoa pular e eles segurarem. Então, os bombeiros têm melhor sentimento que Deus? Não pode. Então, se eles têm, se nós temos isso, é porque Deus intuiu que a gente podia agir dessa forma, salvar as pessoas do fogo. E ele não ia criar um fogo de inferno para a gente queimar. Seria o mesmo que ele dizer para nós assim, ó, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E pode ser assim? A gente tem que parar de tirar conclusões sem analisar, sem estudar as coisas. A gente precisa estar estudando para entender, estar comparando, né? E principalmente valorizando o processo mediúnico, que seja onde for. Ele é importante. E é importante que as pessoas ajam de maneira séria, correta, para terem um amparo também sério, também correto. A mediunidade, portanto, é de essência espiritual, exteriorizando-se sob a interferência dos espíritos. Isso Joana de Ângeles também coloca à luz da psicologia profunda. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. O apóstolo João nos adverte, né, que o que falta na humanidade é realmente a gente aprender a amar-nos uns aos outros. E ele, o João, o apóstolo João, na primeira epístola, capítulo 4, capítulo 4, versículo 8,
ele coloca: apóstolo João nos adverte com sabedoria repassada de ternura. Ele coloca assim: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E continuam surgindo enquanto a gente não aprender a amar a Deus, a chegar à conclusão de que nós somos imortais, a acreditar que reencarnamos e que estamos reencarnados para aprendermos a sermos bons, a crescermos. Não foi à toa que Jesus disse: vós podeis fazer as obras que eu faço e as farás maiores ainda. Ele não fala pregação, ele fala obras. Então, a gente, para fazer as obras que Jesus fazia e fazê-las maiores ainda, a gente precisa aprender como se faz. Porque hoje a gente sabe como restaurar com um passe uma mão que esteja comprometida. A gente não sabe. Curar um cego está difícil ainda, porque a gente precisa aprender. E é por aí, né? E então, meus irmãos, a gente está encerrando. Espero que eu tenha sido bem clara nessa questão, né? Que vocês possam estar aproveitando desses ensinamentos e que cada um de nós, nesse instante, se lembre daqueles que tanto precisam, principalmente dessa juventude que, diante de todas essas dificuldades, estão se perdendo, muitas das vezes através de suicídio, que é uma coisa que muito nos dói, sabermos que jovens estão desarvorados partindo para esse caminho, quando a gente sabe que não é a solução, que é muito pior do que a gente possa imaginar. Então, que Jesus abençoe a todas as pessoas, a todos nós, a todo esse planeta, que derrame muita paz, muita esperança no coração de todos e possamos realmente vencermos as dificuldades que ainda temos. Muito obrigado, muita paz para todos vocês. E eu peço a Sandra, então, para fazer a prece de encerramento para a gente, Sandra. Encerrar a reunião, tá bom? Então, vamos lembrar de Jesus e rogar a Ele todo o amparo que pudermos. Abençoa-nos, Jesus, mestre e amigo, que possa, nesse momento, estar fortalecendo a cada um, enchendo de esperança os corações que se encontram ainda tão distantes dos teus ensinamentos, que a gente possa perceber o quanto nós podemos fazer em prol do próximo e em prol de cada um de nós. Que a tua bondade infinita envolva todos aqueles que, nesse momento, passam por dificuldades de entendimento, por aqueles que tanto precisam que uma mão amiga os ajude a se levantar e a dar a volta por cima, evitando a tragédia do suicídio. Bem como, Senhor, rogamos por aquelas mães, aquelas mulheres que neste momento estão pensando em aborto, que tanto precisam também de serem ajudadas, orientadas, porque é uma das situações muito complicadas, muito difíceis, e que jamais vão esquecer em seus corações desse momento. Sabemos que isso não apaga da mente da mulher. E aquelas que, porventura, já chegaram a esse ponto, que sejam orientadas a seguir em frente
porque o amor cobre a multidão dos pecados. E amando, elas podem retornar da sua caminhada. Abençoa-nos, Senhor, envolva-nos, envolva esta casa espírita tão importante na divulgação do teu evangelho e tantas outras. Que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus.